professor, educador, contador, diretor, empresário e hoje convidado do Capitalk. Está no ar o podcast de Brasília para o Brasil. E nosso convidado de hoje é quem, Rodrigão? Rafael Pácios. Rafael Pácios, senhoras e senhores. Diretor, contador, educador. Vamos ver se decorou o que eu falei. Diretor, já falei? Falou. Educador. Falou. Corretor. Professor. Professor. Corretor. Não, corretor? É corretor também? Não. É formado O dia quem sabe, né? Acho que é. Bombeiro. Bombeiro. Policial. Eletricista. Eletricista. Bacana. Exatamente. Jogador de basquete. Tudo isso com 26 anos. Incrível. Legal, Muito bem-vindo, obrigado. Rafael. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouco sobre educação. Está chegando o final do ano. Chegando não, já estamos no final Estamos do no ano. final do ano, daqui a pouco 3 semaninhas para acabar o ano. já recomeça Tudo o de ano novo. escolar, tudo de novo. E a gente vai conversar muito sobre esse período pandêmico, educação nesse período pandêmico e tudo, né, Rodrigão? Sim, falar sobre educação, escola pública, escola privada. O Rafael tem um currículo invejável, um cara. Invejável. Acho que para falar de educação a gente trouxe uma pessoa certa aqui. Boa. Seria melhor se a gente pudesse trazer a professora Amabile. Aí é o Mas a professora concurso, né? Amabile, já é outro nível. A gente precisa subir um pouquinho ainda Aí pra conversar não com a tem. mulher. O currículo é maior ainda. Eu ia ficar 3 horas aqui falando na abertura. Você tá até agora conversando. Eu tô até agora. Professora, educadora, diretora, dona, tudo. Vamos Obrigado. lá, Rafael Passos. A sua primeira graduação dessas que eu falei foi de professor? Foi de professor. Por isso estive em sala de aula, né, durante alguns anos. Na verdade, eu nunca saí da escola, né? TJ, Rodrigo, obrigado, né, primeiramente, poder estar aqui, por essa valorização, né? Um dia eu chego lá, né? A Como gente vocês me nunca fala mal do projetaram convidado aqui na mesa. aqui em Aqui não. público, né? Não, mas é importante o Capital que tem disso. A gente já trouxe aqui atletas, blogueiros, Cantores, artistas. cantores, comediantes, empresário. E hoje é um cara que também é empresário, mas na área da educação, que tem muito assunto e muita gente interessada nesse assunto também. Então, o Capital que é isso. O interesse nosso é diversificar mesmo na questão dos convidados e dos assuntos. A legal. única coisa que não muda é Brasília. Brasília é sempre o nosso... Sempre Sim, tá no assunto. Legal, Sempre tá no assunto. legal. A cidade onde eu nasci, né, e a qual todos nós amamos, né? Sim. Sem dúvida, né? Eu Vamos lá. amo essa cidade. Bom, tava dizendo, na verdade, eu nunca saí da escola. Eu vim realmente, depois de aluno, eu já fui ser monitor, né? Depois fui professor, participei, né? Tive algumas funções administrativas, depois coordenador pedagógico, até chegar na direção do colégio, né? Então, de alguma forma, eu percebo, faço essa leitura de que a vida me vocacionou para a educação. A gente hoje está ali no colégio, mas a gente tem outras atuações também, sempre na área da educação, né? Então, também idiomas, polos EAD, né? De ensino superior, curso, ensino profissionalizante, né? Inclusive, hoje aqui eu vou contar uma novidade, trouxe uma novidade aqui para contar. Boa. Ineditismo aqui no programa. Legal. Uma iniciativa muito legal que nós vamos fazer para 2022, daqui a pouco a gente conta. Mas e acabou se tornando, então, essa vocação se tornou uma missão, né? Se tornou um propósito. E hoje eu me vejo, né, realizado naquilo que eu faço. Existem meios necessários para você produzir, né, para você poder fazer educação. Então, você está empresário, né, mas você antes disso, quer ser cada vez mais um educador, né, de excelência e de dedicação. Então, como você cresceu na escola, não só até o ensino médio, né, continuou crescendo na escola, depois disso surgiu, claro, o interesse de virar professor, né? Professor de quê? Que curso que você fez primeiro? Primeiro curso de português, né, de letras português, né? E no português ali estive em sala de aula alguns anos. Depois, pela carga administrativa, carga de trabalho, eu tive que realmente ficar só na gestão. Mas a sala de aula é algo que eu tenho saudade e penso sempre em voltar, pelo menos um pouquinho, pegar um pouquinho de aula de novo,
É claro que a gente participa do processo todo, entra em sala de aula, participa dos eventos, então nós estamos envolvidos diretamente com os alunos, claro. né? E no final das contas é isso, é esse contato com os alunos que me deixou assim fascinado. É você ver o aluno aprendendo, ver o aluno que ele é receptivo, né? O aluno, a criança, o jovem, ele é sempre em primeira instância, ele é receptivo, ele tem um coração aberto para o seu professor, né? Então, se você é um professor que quer acolher o aluno, que quer fazer diferença no aluno, ele rapidamente percebe isso. E aí você cria um vínculo muito legal, um vínculo de amizade. E é aquela grande recompensa, né? Mesmo eu não tão velho assim, né? Como o Rodrigo falou, 26 anos somente, mas eu encontro, né, aí já ex-alunos, né? E já tem ex-aluno que é professor no Drons, foi meu ex-aluno, né? Pô, isso daí que é muito legal. Ele, pô, professor, nunca me esqueci da aula, né? Da sua aula, nunca me esqueci. Ou aquilo que você falou um dia, eu utilizei, né? Foi válido. Então, essa daí para mim é a grande recompensa. E estar em sala de aula é maravilhoso por isso, né? É claro que aí, como eu disse, né? A gestão foi me puxando para outros volumes de trabalho, que aí eu tive que sair um pouquinho, mas não me tirou essa paixão de estar com o aluno, né? Legal. Boa. Pois é, português é uma matéria boa. A gente somos muito bons em português há muito tempo. A gente somos. Realmente, a gente é um diferencial. Sim, aqui no Capital que a gente nunca fala errado. Raramente fala. Raramente, às vezes só. Só quando a gente, do começo ao final, mas depois... Boa. E dentro da área do português, como é que é? Eu sempre tive curiosidade. Porque o ensino infantil, e depois do infantil, na verdade, né? Que tem português ali do ensino fundamental. Ensino fundamental, pro ensino médio, tem uma diferença grande, mas o básico é o mesmo do português ali. Né? Tem alguma especialidade, algo que você se especializa quando você vira professor de português naquela área específica, de interpretação, de redação, de parte de gramática, ou tem que saber um pouco de tudo mesmo, não tem para onde fugir, como é que é? Não, essa pergunta é muito legal. Normalmente, a frente de português, né, a disciplina, ela está dividida em gramática, literatura e redação. Certo. Né? É claro que ao longo dos segmentos escolares, isso é integrado. Quando chega no ensino médio, isso é plenamente dividido. Né? Se você me perguntasse, eu adoro a literatura e a redação. Né? A gramática talvez realmente é mais áspera. Né? Acho que é o trauma maior dos alunos no geral, né? É a questão da gramática. Mas aí tem uma coisa que para mim é fundamental. Né? É a leitura. Né? A melhor forma de você aprender a escrever bem, e aí, claro, em tudo que isso envolve, não só a coerência das ideias, né, a lógica da argumentação, mas também a obediência às regras gramaticais, o melhor caminho é sempre a leitura. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente faz um investimento, a gente tem projetos muito legais na escola e voltados para o incentivo à leitura. E para qualquer pai, para qualquer mãe, que queira realmente que o seu filho se desenvolva, né? E aí, a gramática ela só tem uso se eu tiver nelas as ideias. Ela tem que ser um meio, né? E não um fim, né? Das minhas ideias, do que eu penso sobre o mundo, das minhas expressões artísticas. Ela não pode ser um fim. Então, quando ela é feita um fim, ela é áspera, ela desanima. Mas quando o aluno percebe que ela é um meio para a exposição das suas ideias, então ela é apaixonante também, porque ela é o recurso que eu tenho para me apresentar ao mundo, né? Ou para reagir ao mundo. Então, a leitura, ela é esse instrumento fabuloso, maravilhoso, que ensina melhor do que qualquer professor. É deixar que o aluno leia, que leia bastante. É importante ler clássicos, com certeza. Clássico também não precisa ser áspero. Na idade escolar você tem boas adaptações, você tem clássico em quadrinhos, né? Então você tira aquela figura mítica de grandes escritores muito difíceis. Mais chato de Assis. Exatamente, ou um José de Alencar, né? Então você pode introduzir para o aluno, olha, tem uma história legal aqui atrás, tem um enredo. Claro que o vocabulário da época
ele era rebuscado de um jeito, ele tinha algumas expressões que hoje a gente não tem mais, então isso aí torna a leitura mais difícil, mas você tem como introduzir para o aluno para dizer, olha, tem uma coisa legal aqui por trás, tem uma ideia por trás dessa história que é bacana e que você pode também levar para a sua vida. E aí essa introdução por meio da leitura, tendo essas estratégias corretas. Eu diria que a leitura é o principal meio para que se aprenda o português e para que se aprenda, né, a utilizar a língua bem no seu dia a dia, é por meio da leitura. Boa. Concordo. Eu tive uma fase na minha vida em que eu lia muito. Legal. Muito. Eu lia assim às vezes 2 até revistinhas da Mônica por semana. do Chico Bento. Querendo vir com Mas o português errado aqui. Não, mas deixa eu falar uma coisa legal sobre essa coisa do gibi. Desculpa. Isso é muito legal. A gente estava falando um pouco antes aqui de começar, né, sobre os filmes, né, da Marvel, né, e durante muito tempo meu pai assinou para mim, primeiro... Vou dar um spoiler do Homem-Aranha. Dá um spoiler aí. Não. Depois alguém acidentalmente me empurrou da escada aqui, né? Eu não sei Eu por acho quê. que você não chega nem na escada, já. Não. Pode falar do gibis. Não, é que isso daí é fantástico. Meu pai assinava para mim a coleção da Turma da Mônica, até uma determinada idade, e depois assinou a coleção da Marvel e da DC, cara. E além disso, ainda tinha conta na banca. Então podia pegar na banca, sabe? Então meu pai tinha essa visão. Pô, com relação a isso aqui, fica à vontade, entendeu? Pega o gibi que você quer. Claro que eu li aqueles gibis repetidamente, com esses anos todos. Depois eu tinha uma coleção de centenas de gibis, a gente depois doou. Mas é uma estratégia muito legal para você incentivar a leitura, sabe, das crianças, né? Eu amava. Meu avô comprava... Chegou a assinar uma época, né, semanalmente, chegava em casa, isso era incrível. Foi por pouco tempo que ele assinou, mas mesmo quando não assinava, ele comprava direto gibis da Turma da Mônica, e eu acho muito importante. Assim, meu filho tá com 4 anos ainda, não aprendeu a ler, mas é uma coisa que eu vou fazer questão pra ele, assim. Excelente. Comprar gibi da Turma da Mônica pra ele. Tem que ser Turma da Mônica a princípio, Sim. eu acho, porque acho que é um porque patrimônio brasileiro. Além disso, é muito... Eu acho que os gibis da Turma da Mônica, eles sempre foram muito respeitosos, são gibis que bem escritos, não tem maldade, não tem nada, é muito legal. Eu, quando era criança, eu dei sorte que eu morei com minha mãe num tempo de aluguel num lugar que eu acho que o antigo morador assinava. Então fiquei recebendo durante uns 6 meses os gibis do antigo morador. Que massa. Aí também fiquei com um monte, assim. Eu toda semana Onde você morava? Porque eu me mudei, aí eu parei de receber assinatura. Era de um tal de TJ. Eu ficava no nome de TJinha. Taguatinga, dei sorte. Eu fiquei uns 6, acho que mais tempo, assim, quase 8 meses recebendo Turma da Mônica. E eu lia todo dia. Aí, final do ano, meu pai comprava aquele manacão. Só que eu ia ler o manacão de férias. Aí eu ia ler aquela história que eu já tinha lido no... Aquilo era ostentação demais, tá doido. A criança que tinha aquilo, eu andava, era parecia um iPhone 13 hoje. Que é um manacão de férias. Era incrível, aquilo era incrível. Legal. E você forma o hábito assim, né? Eu hoje, por exemplo, até hoje adoro ler, leio vários livros ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer assim até, né? E aí cada um tem o seu hábito, o seu jeito, né? A gente pega um livro para terminar, né? Eu gosto de ir lendo, e aí quando você vê, você vai terminando vários ao mesmo tempo também. É tipo série, né? Tem gente que assiste várias séries ao mesmo tempo. Mas livro eu gosto de ler eu não consigo, não é que eu não consigo, é que eu gosto de... Porque chega num tempo o livro, assim, até o meio do livro, você lê ali em 2 semanas, 3 talvez. Só que do meio pra frente você lê em 3 dias. Pelo menos comigo é assim. Interessante. Do meio pra frente eu... Com vontade de terminar logo, de saber o que acontece. Então, igual eu tô falando assim, teve uma época que eu lia 2 a 3 livros por mês que eu conseguia ler. Então eu tava foi uns 2 anos da minha vida, 2, 3 anos assim, que eu tava nesse ritmo muito bom, eu gostava pra caramba. E a gente vê a diferença na escrita e até na conversa. Você amplia o seu vocabulário, você escreve melhor. É verdade. É sensacional. E sem perceber que você tá melhor. Agora, Rafael, como convencer? A minha geração já foi difícil, mas essa geração de agora, acho que é muito mais difícil convencer da importância da leitura. Como convencer disso hoje em dia, com tanta tecnologia, com celular, o tempo todo, com todas as informações, que estratégia utilizar para convencer uma criança de que a leitura é importante? Eu sei que os pais têm também papel fundamental nisso em casa. Com certeza. Né? Mas quais estratégias técnicas vocês utilizam? Eu concordo que primeiro é um desafio,
né? Talvez mais do que em qualquer outro tempo, frente a essas outras mídias que estão aí, mídias rápidas, de movimentos de dopamina instantânea, né? Informação chegando acima de informação. Informação. Eu concordo totalmente, é um desafio. Acho que você também já matou uma aí muito, muito importante, que é o exemplo dos pais. Né? Então, eu diria para um pai e para uma mãe, pegue você também. Pegue um livro, né? Um dispositivo. Hoje tem uns dispositivos muito legais, atuais, que permitem você ter uma biblioteca inteira, né? Dentro deles. Não necessariamente, claro, o celular sim, mas tem dispositivo de leitura, o próprio Kindle, tem um Kindle, eu adoro o Kindle, né? Tem outras marcas também, permite você ter uma biblioteca inteira dentro dele, migrar de um título para o outro rapidamente, né? E, pô, é muito legal isso, né? Um mundo à disposição. Então, o pai é o primeiro exemplo, né? O filho, ele vai refletindo essa imagem do pai e da mãe, né? Isso, inevitavelmente, ele tem esse espelho no pai e na mãe. Então, se ele vê aquele hábito no pai e na mãe, ele tende também a percorrer aquele caminho. E com a criança, é engraçado, que, por exemplo, lá na escola a gente tem um projeto literário que chamou O Bom Leitor. Como que é o Bom Leitor? Começou com as crianças competindo por quem tinha mais carimbo. Então, a cada livro, claro, o livro correspondente àquela série escolar, né, aquela idade, a cada livro a criança ganha um carimbo da biblioteca. E, cara, a criança, impressionante com essa competição que a gente fala assim, mas para que eu vou competir por isso, né? Como que a gente tem uma mobilização. Teve um aluno, nesse último semestre, teve 2 edições, uma em cada semestre esse ano, teve um aluno que leu 39 livros. Um livrinho lá da idade dele, tudo bem, claro, né? Não são livros de 1000 páginas cada. Mas ele leu 39 títulos, cara. E o aluno tem que fazer um resumo de cada um. E aí, sabe... a cultura, né? E aí tudo é cultura também. Você ter essa cultura na escola é algo maravilhoso. E as crianças competindo. Aí no final a gente premia todo mundo que participou, até aquele que leu pelo menos um livro, ganha pelo menos ali um chocolatinho, mas aquele que leu 39 ganha uma medalha, um certificado, mas, né, uma caneca legal e tal. Então, o que leu 39 ganha um chocolate da Copenhagen. O que leu um ganha aquele guarda-chuvinha de chocolate. Caraca. Que não é nem chocolate. Mas sabe... Como é que é o nome? Que não é chocolate, parece negócio de vela. Parafina. Tinha aquela moedinha, Parafina, né? Aquela moedinha também, né? Aquela moedinha. Aquela moedinha clássica. Bolinha de futebol. Mas assim, premia todos os alunos, participaram, claro, né? Pela questão, né, e tal. Mas... E aí, olha só. E é impressionante que para ver quem ganhava mais carimbo, as crianças ficam ali animadas com a coisa. Tem que utilizar, já que a criança tem disso... O pré-adolescente e tudo mais tem muito disso, né? De competição. Tem que utilizar disso para uma coisa boa, né? E o que falta hoje, TJ? E a gente entende, não vai julgar. A gente sabe que tá todo mundo numa vida corrida, pressão de trabalho, né? A gente sabe disso. Mas vai também sempre o esforço do pai e da mãe para acompanhar, né? Para estar do lado, para fazer aquela horinha extra, né? De acompanhar na tarefinha escolar, de fazer a leitura de um livro, de discutir um determinado título, né, com a criança, né? Como é que foi essa historinha aqui? Vai disso também, né, cara? Isso aí não tem jeito. E eu sei que é um desafio para os pais, né, hoje em dia, mas é necessário, né? Outro desafio, Rafael, que eu acho que é interessante, é evitar que algumas coisas da internet vá para dentro da escola. Boa. Como que é trabalhado isso hoje? Eu não digo nem na escola que você é diretor, mas eu digo dentro do ensino em geral, como que hoje os educadores tentam evitar que aquela informação, não vou falar fake news não, informação inútil, fica ali perambulando por dentro da escola, sabe? Tem muita coisa na internet que a gente sabe que não impressa. E aí o aluno, assim, a gente quando era criança a gente assistia na TV, só que agora na internet a gente tem 1 milhão de vezes mais coisas. E o aluno leva isso pra dentro da escola, às vezes até um personagem da internet que não tem nada a ver com a educação e aquilo pode tirar o foco dele. Qual que é o desafio hoje da escola de evitar que isso vá para dentro da escola e tentar focar o aluno mais na educação? Eu vou falar no que eu acredito, né? E aí não é uma coisa bem delicada, a gente entra numa questão política, ideológica, entra na questão da escola sem partido, a gente pode ir muito, muito a fundo nisso, né? Mas... Ao mesmo tempo em que não pode, a escola não pode, ou o responsável, aquele professor, não pode se omitir de tratar de alguns assuntos, ele também não pode omitir
de ser a figura que tem o controle da situação, né? E de que é a autoridade naquele momento. Então, se ele é autoridade naquele momento, ele é autoridade sim para filtrar conteúdos, sabe? Na escola, claro, aí nossa, eu entendo que talvez no âmbito da rede pública, né, seja mais desafiador, porque é uma coisa mais aberta, né, mais democrática, tem que ser mesmo, né? Dentro da escola, a gente, como é um serviço, isso é uma frase que eu mesmo utilizo, né? Eu falo, olha, a gente, querendo ou não, nós somos um serviço. Então, nós temos que entregar ao pai, à mãe, aquilo para o qual nós fomos contratados, né? Porque, às vezes, fala assim, pô, mas é a educação, né? Então, é muito ampla, tem que ser, porque também você não quer um papel ser um papel de censor, mas ao mesmo tempo é um serviço, né? Então também você não pode chegar para um pintor e falar assim, ó, pinta minha casa aqui de azul, né? E o cara te entrega uma casa pintada de vermelho. Você fala assim, pô, mas eu não queria vermelho, eu queria azul, né? Para isso que eu contratei, né? Eu entendi que a escola tem esse perfil, entendi que essa é a visão de vocês, que esses são os valores da escola, né? Então, os valores eles têm que ser respeitados. E ainda mais porque a gente está lidando com crianças e jovens. Na internet, a discussão de liberdade de expressão, de censura e tal, ela é aberta, ela é ampla entre pessoas adultas. E aí eu acho que tem um fator muito importante, que é o fato de serem crianças e adolescentes. Então, sim, a gente tem que ter crivo, a gente tem que ter critério no que vai ter e o que não vai ter. Na escola a gente proíbe algumas coisas, né? Que se você fala assim, pô, proíba às vezes algum ritmo que eu sei, um ritmo musical que eu sei que muitas vezes a letra que está por trás daquele ritmo, porque o ritmo em si é uma batida, certo? Mas às vezes, culturalmente, na nossa conjuntura, no que nós vamos vivendo hoje, muitas vezes a letra que está por trás daquilo são letras que não convém, né, para o nosso ambiente, não convém para uma criança, para um adolescente. Então, está proibido. Mas não, está proibido. O pai e a mãe têm uma autonomia com a criança lá na casa deles, mas dentro da nossa escola a gente tá proibido, né? E acabou. Porque nós não queremos ser incentivado isso. Agora, para complementar, né, eu acho que também a escola, a educação ela é naturalmente política, né? Ela é política em que sentido? Que na relação entre os seres humanos, na relação com o mundo, ela evidentemente ela é inerentemente política, não tem como fugir. Mas ela não precisa ser partidária, ela não precisa ser doutrinadora, ela não precisa incentivar um aluno a gostar de uma determinada figura política conjuntural, que daqui a 4 ou 8 anos, ou sei lá, ela passa, seja A ou seja B, seja de uma vertente ou de outra. Então ela tem que ser política em que sentido? Ela tem que ser propositiva, ela tem que ser filosófica, ela tem que ser valorativa, ela tem que ponderar, ela tem que mostrar lados diferentes da história. Aí, poxa, nesse sentido eu vou construir o que realmente importa, que o aluno tenha o seu próprio discernimento, né? O seu próprio filtro crítico diante da vida do mundo, para ele tomar suas próprias decisões. Eu não quero tomar decisão por ele, eu quero que ele tenha autonomia para poder tomar suas próprias decisões com responsabilidade, com inteligência, com criatividade, né? Então, aí a gente foge da questão partidária, ideológica, sem, contudo, sermos neutros, passivos, que isso também não existe. Porque no momento que eu estou com um aluno, eu vou transmitir para ele a minha visão de mundo, a minha visão de ser, né? Mas se eu tiver um cuidado de ser propositivo e construtivo naquilo, né, e entender que ali eu estou lidando com pessoas em formação, então também eu tenho que ter essa sensibilidade, né, de não machucar aquela formação, mas imprimir coisas boas nesse sentido. Então aí eu acho que funciona bem, né? Falta sempre aquela sensibilidade, né? Falta sempre aquele olhar, né, de fazer a diferença, né? Então, falei demais, né? Desculpa. Não, se tem um lugar que você pode falar demais é aqui. Tô lembrando que contra o Tchan a gente dançou na vida aí sem entender a letra. Só tá morrendo de rir, ele é o discurso político. Não, isso. Vambora. Isso que eu falei demais. Não. Não, você comentou um negócio importante, né? Contra o Tchan, a gente não dançou na vida aí, quando na nossa infância, sem entender a letra. É verdade. Mas é porque o Tchan deixava subentendido. Hoje não. Hoje né? não, tá bem explícito. Hoje deixa bem explícito. Então, é isso e concordo plenamente. Resumindo o que você disse aí, vocês têm um caminho a seguir, o caminho do que vocês acham que é certo e correto. Né, que isso responde bem a pergunta dele sobre a questão da internet. Então, se a internet vem para agregar, se aquela informação na internet ou o uso da internet vem para agregar no caminho que vocês têm, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas se não também, aí vocês
dão uma pausa naquilo, colocam... Na boa. E porque existem valores Uma barreira. universais, e assim, isso é muito legal. Existem valores universais, né? Existe uma carta de direitos universais, né? Do homem, do cidadão, né? Da humanidade. Sempre que você for na linha dos valores universais, você está indo no caminho de uma boa educação. Porque você nunca vai poder dizer, poxa, que o outro ser humano não tenha que ser respeitado nas suas diferenças, que você não tenha que ser tolerante. Né? Então, sempre que você estiver ensinando a tolerância, né, o respeito à dignidade humana, os valores sociais de justiça, então você não vai errar. Você vai ensinar bem sem ter questão partidária ideológica. Porque isso, por mais que os grandes movimentos da humanidade muitas vezes tenham ignorado isso, infelizmente, e tenham acontecido grandes tragédias, genocídios, desrespeito ao próximo, a gente sabe disso, infelizmente, são verdades universais e que não podem ser contrariadas, né, na sua origem, fazem parte de um direito natural do ser humano. Então, sempre que você falar deles e pregá-los ao seu aluno, né, então aí você vai estar acertando, não tenho a menor dúvida disso. Bom caminho, com certeza. Falando no celular, já que ele falou no celular, eu sou, acho que, eu posso dizer que eu sou da última geração, sou um pouco mais novo que você. Você tem 37, né? Você 37, 26, né? Eu tenho 32. 26, o Rafael ainda tinha cabelo, eu acho. Eu tinha cabelo. Tinha cabelo com 26? Incrivelmente, eu tinha cabelo ainda. É escolha, né? Isso é escolha. É assumir, né? É uma escolha pra ficar mais bonito. Daqui uns dias eu tô indo Tá escolhendo também daqui uns Tá, dias. tá ali. Começa, você vai ficando mais velho, só optando, escolhendo. né? Estou escolhendo. Os caras que elas gostam Demora, mais. mas uma hora a gente escolhe. Uma hora escolhe. Eu sou, acho que da última geração, antes do celular ser tão presente na vida do jovem, da criança, pré-adolescente. Eu fui ter celular a primeira vez na vida, na 8ª série, um tijolão da Nokia, o Gradiente, um dos dois. Um tijolão cinza, tenho até hoje guardado em casa, que era jogo da minhoquinha só, SMS. 6120, 5120. Era mais ligação, meu pai me ligar e tal, na 8ª série, primeira vez que eu tive e tal. Como que é lidar hoje com celular, com acesso à internet, smartphones, na mão de todos os alunos. De todos os alunos. Porque isso é uma distração absurda. E sem falar na cola, na hora da prova. Porque é muito fácil, velho. Caramba, você coloca ali qualquer coisa... Bom, né? Antigamente você ia colar, você 5 segundos, tinha esquema de cola ali, ó. Você fazia na mão, dentro da borracha. Na perna, na coxa. Coxa. O livro, às vezes, aqui até de... Tô caguetando. A gente... Não é bom, né? Eu vi no filme. Os alunos dele vão ver o podcast, tá dando dica de cola. Então, dica legal de cola, ó. Você pega a borracha, você abre, você faz um furinho dentro da borracha e coloca o papelzinho lá dentro enrolado. Aí durante a prova você abre a borracha, abre o papel. Isso é bom pra provas que tem de exatas, que você tem fórmulas que você precisa saber. Você só anota a fórmula, porque na hora de fazer você... Opa, então a fórmula é MC ao quadrado, que você já faz isso. Dica de cola com o professor Rafael aqui. Depois na minha Cara, eu não vou nem falar minhas dicas de cola, porque são níveis... Caraca, tem como fazer isso? Deixa quieto, eu não vou incentivar isso não. Eu já colei uma vez no ombro do meu amigo. Eu escrevi tudo no ombro dele, aí durante a prova ele levantava a camiseta aqui e eu ia. Aí o professor passava e ele baixava. Uau. Aí na outra prova a gente inverteu. Eu fui pra frente e ele escreveu no meu. Tem várias... Não façam isso. Não façam isso. Na escola. Exato. Mas como lidar com isso? Com o celular na sala de aula o tempo todo? Porque é muito louco pra mim. Pra nossa geração, né? Exatamente. Pra minha geração, imaginar isso assim... Caramba, velho, todo mundo tá com o celular o tempo todo. Tipo, quantas partidas de futebol eu não assistiria com o celular ali, tá ligado? Na hora da aula e tal. É muita distração. Tirando não só a cola, é distração mesmo. Como que vocês fazem? É um desafio presente, né? Mas você sabe que aí tem uma coisa aí... Vocês devem ter visto essa notícia de que até os caras lá do Vale do Silício, nas suas escolas, eles não querem... nas escolas que os filhos deles frequentam, eles não querem que haja dispositivo eletrônico. Pô, os caras trabalham com tecnologia. Ganham dinheiro com isso, do Facebook e tal. Não, mas pro nosso filho, não. Então, cara, hoje, pegar essa chancela, eu acho que já passou um pouco para quem
eu não sei, claro, não conheço todas as realidades, mas você tem hoje, eu acho que o governo francês, se eu não me engano, eu li uma vez, que proibiu também nas escolas da rede pública francesa, de falar que não pode utilizar. Agora, ao mesmo tempo, também não deixe a educação, né, a forma moderna, atual de educar, sem também explorar essas mídias, até porque o aluno vai utilizar no seu trabalho, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a disciplina de programação em todo o ensino fundamental, entendendo assim, num conceito bem profundo e sério de falar, olha, a gente fala de alfabetismo digital, né? De aprender a ler e a escrever digitalmente. Então, pô, se você pensar nisso, cara, você fala, pô, a importância de você conhecer pelo menos a lógica da programação, ou ter introdução a algumas linguagens de programação, né? Então, não estamos desvalorizando de forma alguma esse meio digital, mas estamos sabendo explorar. Tem robótica. Então, pô, muito legal. Está relacionado com isso, né? Se não fosse o online durante essa pandemia, como é que a gente teria feito? Né? A gente conseguiu manter as nossas aulas, educar, inclusive no fundamental e no médio, integralmente a mesma carga horária por meio do online. Então o meio foi positivo, foi show. Claro. Né? Então você não pode deixar de utilizar um recurso interativo, de levar um aluno para o laboratório de informática, de fazer uma aula, talvez você possa pegar alguma parte dos conteúdos, em vez de trabalhar no livro impresso, trabalha digitalmente, faz um dia do aluno levar o tablet, o smartphone, gente, hoje o material nós vamos utilizar assim. Então isso aí você faz legal, faz uma sala que funcione em estações. Né? Isso a gente tem lá, é muito legal, um conceito super legal de países muito avançados em educação, como a Finlândia e tal, em estações. Então, alguns alunos estão com o professor, enquanto outros estão fazendo alguma coisa manual, alguma coisa maker, e os outros, enquanto isso, estão no computador, sabe? E aí a gente vai viver essa modernidade do dia a dia do trabalho, que uma hora você está no computador, outra hora você está numa reunião, você está vendo que você está deixando o aluno experimentar isso, viver isso, mas com um propósito definido, e não uma coisa solta, né? Porque aí que é o problema, acho que, da internet, jogar, e aí qualquer coisa que aparece ali, aí tem um monte de tralha, cara, porque reproduz o que é o ser humano, com coisas boas e tralhas, né? Então você precisa fazer essa filtragem já para o seu aluno, sem deixar também de usar. Eu iria nesse caminho também. E veja que esses caras, de novo, eles mesmos lá no Vale do Silício falaram, não, a gente não quer isso na escola. Então, pô, os inventores do negócio. Entendeu? Pra você ver, né? Na hora da prova, das provas e testes, vocês pegam o celular dos alunos ou não? É, proibido. Tem que ficar desligado na mochila, na pior das hipóteses, né? Na pior, se o aluno nem tiver que não levar na escola. Não né? chega a ter que dar pro professor, não. Não tá desse nível, não chega nesse nível. Isso aí. E também, né, TJ, a gente trabalha com alunos muito tranquilos, né, a comunidade muito próxima. Não precisa ter isso, né, de um nível de concurso público, de um vestibular, onde tem que fazer isso. Né? A gente não precisa chegar nesse ponto, não. Os alunos também respeitam. E a educação sendo boa e tudo mais, TJ, eu também acho. Precisa muito disso, né? O aluno não vai nem pensar muito, eu vou colar. Não, porque a educação é boa. Então... Cara, eu acho que, sabe o que... essa é uma coisa, cara, que, infelizmente, né, não dá pra achar que a escola não pode ser rival do aluno, né? Pô, isso é tão profundo, cara, tá? E quando você vive assim no conceito dentro da escola, isso é muito profundo. O professor não é rival do aluno, né? Quer dizer, o objetivo do professor não é reprovar o aluno, sabe? Se tem algum professor fazendo isso aí ainda por aí, eu não quero julgar, não conheço, não sei, mas se faz, tá errado, né? Não é rival do aluno. O professor tem que ajudar o aluno, não prejudicá-lo. Numa questão de aprovação, de reprovação, não é o que o aluno fez somente ali no papel que deve ser considerado. Qual que é a trajetória dele? Né? O que ele está vivendo? Porque às vezes o aluno está vivendo algo dentro de casa e que emocionalmente causou ali danos, né? E isso refletiu. E será que a gente pode ser humano o suficiente, sensíveis como educadores, para olhar para esse aluno e falar, poxa, deixa eu dar uma ponderada? Não é só o X da questão. Tem um indivíduo por trás. Tem emoções por trás. Eu não sou rival do meu aluno, sabe? Eu só posso reprovar um aluno se eu entender que aquilo é o melhor para ele. Talvez existem situações que sim. Claro. O aluno precisa ficar porque aquilo é o melhor para ele. Se não for o melhor para o nosso aluno, cara, a vida é grande demais, sabe, para isso. E às vezes eu acho também, eu entendo o professor, que em alguns momentos fala, pô, mas o aluno não entregou o meu trabalho. Cara, mas o aluno não entregou o seu trabalho, não é porque ele está querendo te afrontar necessariamente, entendeu?
Não é porque ele está querendo necessariamente te afrontar, porque como eu falei no começo, eu acredito piamente que a tendência de todo aluno é, em primeiro momento, gostar do seu professor. E o professor tem tudo para ganhar o coração do aluno. Primeiro você tem que ganhar o coração do aluno. Quando você ganha o coração do aluno, aí depois você ensina, porque ele está aberto. Então eu acho que essa sensibilidade. E que aí a gente não precisa ter essa rivalidade, entendeu? Porque quando fala assim, pô, mas o aluno vai colar e tal. Cara, o aluno tá colando pelo quê, entendeu? Tipo assim, vamos tentar enxergar de uma outra forma, vamos tentar trazer uma outra perspectiva. Também fazer o aluno pensar, né? Trazer a família junto também, muito importante. Sabe? Aí você para com essa coisa de que o aluno tá aqui porque ele precisa passar por um processo, por uma máquina. Vira uma parceria, né? É uma parceria, exatamente. Vira uma parceria. É a palavra. O aluno percebe que não precisa infringir as regras, pode jogar junto, né? Exatamente. E é difícil quebrar isso. Às vezes até lá no colégio, que é um colégio muito familiar, os alunos muito queridos, a família é muito próxima da escola. Eu vou falar, gente, calma, se vocês tiverem dificuldade, nós estamos aqui para ajudá-los. Porque senão o aluno também se vê, pô. Né? Às vezes o aluno se vê com 15 professores no ensino médio, às vezes 17 professores no ensino médio. Eu tenho que passar por isso aqui. Né? E aí estão me dizendo que o meu futuro depende disso aqui. E daqui a pouco eu vou ter que definir o que eu vou fazer pro resto da vida. Cara, um garoto de 15 anos, né? Então acho que esse olhar mais humano só traz benefício, sabe, para todo mundo. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta. Eu ia guardar ela pro final, mas eu acho que a gente pode falar um pouco agora. Se você pudesse mudar a educação, vou tirar um pouco dessa matéria aqui, vou colocar um pouquinho mais daquela, vou introduzir... Por exemplo, um dia a gente estava conversando sobre isso. Eu acho que falta direito na educação básica. Eu acho que falta um pouco... Acho que a matemática eu também mudaria. Sobra física. Acho que eu puxaria mais coisas externas, matemática financeira. Eu acho que matemática financeira é legal. É uma coisa interessante para o aluno aprender. Acho que o direito também é uma coisa, por mais básico que seja, é importante para o aluno. Eu tiraria um pouco daquela matemática muito equação, muito... Fórmula de Bhaskara. Acho que tiraria um pouco também da física, deixaria coisas que mais úteis para o dia a dia. Não tô dizendo eu deixaria artes e educação física. E você, como educador, se você pudesse mudar alguma coisa na educação, o que você faria? O que você tiraria, o que você acrescentaria? Como que você pudesse formular isso? Parabéns. É uma ótima pergunta, né? Obrigado. Quanto tempo você saiu essa pergunta? Tô desde janeiro guardando essa pergunta. Esperando vir um educador. Eu falei, vamos pensar. É uma pergunta... Eu não sou, não é propriamente assim, um grande especialista em políticas públicas de educação, apesar de ter feito até trabalho disso e tudo, né? Eu já fiz um trabalho de pós-graduação relacionado a isso. Mas o que eu vejo no currículo? A gente poderia ter mais liberdade, né? Mais flexibilidade. Na construção do currículo, a gente tem hoje uma base curricular, nova base curricular comum, né? Ou na verdade, PNCC, né? Vocês talvez tenham também visto por aí. E aí há uma proposta nova, há uma renovação, há um novo ensino médio proposto muito legal, né? Bacana, eu gosto da ideia, das ideias. Mas sempre, cara, na construção desse currículo existe uma disputa, né? Existe uma disputa. Cada um quer ter também ali a sua reserva de mercado, né? Então, e talvez todo mundo com algum mérito nesse sentido, né? Então a turma da matemática vai falar, mas não pode abrir mão disso. O pessoal das línguas, por que não coloca agora, vai vir o espanhol, né, pro novo Enem, né? E aí é difícil você falar assim, o que não precisa, né? Mas ao mesmo tempo, com isso, se cria também um monstro pro aluno, né? E aí também esse monstro impede, ou não impede, mas dificulta que as escolas coloquem coisas diferenciadas no currículo, porque você fica com uma grade muito apertada e muito disputada. Existe hoje um conceito muito legal que chama soft skills, né? Que são aquelas habilidades para a vida, habilidades profissionais, sociais, né? Competências que você precisa ter, não só nos ambientes de trabalho, mas na vida como um todo, né? E acho que tem muito a ver com isso que você falou, Rodrigo. E a gente coloca muita coisa diferente, mas você tem um conteúdo obrigatório do qual você não pode fugir. E esse daí é obrigatório, esse daí vai cair no vestibular, vai cair lá na ponta no Enem. Né? E aí como é que você foge disso? Você tem uma carga horária enorme que você precisa administrar,
diante de tudo isso, você ainda quer acrescentar, você quer acrescentar uma programação, como eu falei, você quer colocar uma formação mais criativa, artística, musical, que também é muito bacana. E a escola particular, no geral, ela vai fazendo isso, porque também ela acaba podendo cobrar por isso, né? Deixa eu defender o outro lado também da história. O Brasil é um país de carências, né? O Brasil é um país de necessidades, e não só na educação, né? como em outras áreas, mas na educação, também há uma preocupação dos gestores de falar assim, poxa, se a gente baixar e não exigir, olha como já é difícil, entende? Então deixa a gente colocar uma formação geral, básica, uma formação mínima, obrigatória, que seja um patamar, um padrão bom, porque o Brasil já é difícil, já é um país de muitas desigualdades. Senão, a gente vai nivelar pela mediocridade. Então, eu entendo a preocupação do gestor nesse sentido, de elevar a coisa. Falei para vocês da reserva de mercado, existe também esse lado, é óbvio que existe, né? E que envolve editoras, envolve venda de livros, envolve dinheiro também circulando, muito dinheiro, envolve empregos e uma questão muito grande. E aí tudo bem, mas por outro lado os caras também falam assim, poxa, mas se a gente tirar, entendeu? Qual que vai ser a maior realidade do Brasil? A maior realidade do Brasil não vai ser daquela escola particular que consegue inserir no seu currículo coisas como soft skills com qualidade. A gente pode acabar, sabe, deteriorando ainda mais o processo, baixando o nível do currículo, vou colocar assim, entendeu? Então esse é o desafio. Sempre tem um outro lado. Né? Mas eu daria mais liberdade. E aí, claro, para mim é um conceito até amplo, né? Eu daria mais liberdade no geral, na sociedade, na economia. Eu acho que o Brasil precisa de mais liberdade econômica, mais liberdade política. Isso é uma discussão enorme, a gente sabe disso. Mas eu daria mais liberdade também na educação, né? Porque eu também acredito na autonomia do indivíduo, que vai, por exemplo, numa determinada escola e quer. Qual que é a proposta dessa escola? Né? O que essa escola tem? Então é isso que eu quero para o meu filho. E ele tem liberdade de contratar ou não. Né? Eu também incentivaria mais parcerias entre o público e o privado. A gente praticamente não existe isso na educação. É muito, sabe, eu sou louco para contribuir com uma escola pública, sabe? Eu não tenho capacidade financeira de contribuir com toda uma rede, mas com uma escola, de repente eu poderia contribuir. Mas quais são os mecanismos legislativos para eu poder fazer isso? Não existe, entendeu? Não existe. Então não se vê isso. E às vezes o cara que está lá, não é que eu estou dizendo que eu sou melhor gestor do que o cara que é o diretor lá daquela escola. De forma alguma, né? Tem muita gente excelente, mas o cara está amarrado também num sistema. O cara está preso num sistema de burocracia, de carreiras. O cara que está lá, que é o professor, política é o colega também, dele, né? Político pra caramba, entendeu? Onde no particular, no privado, nós estamos mais soltos, mais livres. Isso nos dá liberdade de gestão, nos dá agilidade, nos dá flexibilidade para tomar decisões. Então, por essa flexibilidade e liberdade, sim, acaba sendo mais eficaz. E aí talvez a gente pudesse transportar essa cultura corporativa para dentro da rede pública e fazer mais diferença. Me dá liberdade. Por exemplo, uma coisa que eu pensei assim que seria... Aqui eu filosofando um pouco, né? Sonhando um pouco. Nessa pandemia, eu fiquei pensando, falei, pô, cara, com essas ferramentas que a gente tem, porque uma coisa é você ter a ferramenta e a outra é a sociedade aceitar também aquela ferramenta para um determinado fim, certo? E aí a pandemia impôs. Você teve um lado bom na pandemia, foi impor pra gente essas tecnologias, porque ou você se adaptava ou você simplesmente não ensinava, né? E aí você teve que fazer isso. Mas eu fiquei pensando, cara, eu podia ter crianças que sem condição financeira, né? Crianças humildes, né? Crianças pobres, eu vou falar a palavra, né? Essa mesmo. Podendo ter aula com o mesmo professor, cara, que o nosso aluno. Porque eu poderia transmitir essa aula. Porque a aula já aconteceu não é de isso, qualquer forma. Não né? é isso, cara. E eu falo assim, cara, nós fizemos um projeto muito legal, né? Até com o pessoal aqui da Solaris, um projeto lindíssimo chamado Revisaço Enem, uma revisão pro Enem, nós vamos depois lançar do PAS também. E na conversa, para elaborar o projeto todo, nós falamos, e nós queremos colocar isso no nosso canal no YouTube, Colégio Dromos Brasília. Colocamos lá. Mas por que nós colocamos lá? Porque nós falamos assim, nós queremos que qualquer aluno que esteja estudando para o Enem, nós lançamos um pouquinho antes aí dessa última edição do Enem, tem acesso, cara, com o nosso professor. E para os professores foi dito assim, vocês vão gravar e tem aí um cunho também social, porque nós queremos que o aluno, qualquer aluno assista essa aula com o nosso professor. Nós não queremos ser donos desse conteúdo exclusivo só por o aluno que pode pagar, porque essa é a palavra, essa é a expressão correta. Nós queremos também democratizar. Mas será que a gente não poderia democratizar mais? Poderia. Então dá meios, vontade política, legislativa,
de dar meios também para o empresário fazer isso, porque obviamente tem custos, tem despesas, né? Você pode retornar isso às vezes não é nem pagando para ele, mas dando isenções, né? E aí, em troca de isenções, eu ministro, eu monto uma estrutura numa determinada região periférica, e ali o aluno tem, porque a escola também é social, a escola não é só a aula expositiva, o aluno precisa conviver com o colega, mas ali tem uma estrutura para conviver com o colega, para ter aula, a educação física, mas de repente, por que ele não poderia assistir, para a família que quiser, para quem optar, assistir a mesma aula que o nosso professor está ministrando lá no Boa ideia, sabe? Eu fiquei filosofando um pouco nisso. Eu acho que são as coisas nesse caminho, assim, que poderiam abrir, sabe, coisas legais no Brasil, assim. Eu quero falar de escola pública, mas antes, só para entrar ainda no mérito de coisas úteis e não tão úteis, matérias, né? Uhum. E já que você é professor de português, quando na minha vida eu vou precisar saber no dia a dia o que é do futuro, do pretérito imperfeito, do passado, do presente? Tudo bem. Em que momento que eu vou usar isso na minha vida que eu nunca usei até hoje? Oração subordinada, adjetiva. As orações subordinadas têm toda aquela... Meu Deus do céu. Defenda. Defenda. Concordo totalmente, TJ, no seguinte. Eu fiz um trabalho que eu falei para vocês que eu fiz de pós-graduação, foi até após em gestão escolar, que falava sobre o PISA, né? O PISA é um exame internacional, avalia os sistemas educacionais do mundo todo. Avalia principalmente as redes públicas do mundo todo, mas também alguns alunos de escolas particulares participam. É aquele exame que sempre sai no jornal, que fala assim, o Brasil ficou em tal lugar, e não sei o quê, né? É aquele exame, o PISA. É uma avaliação internacional. E essa edição, ela alternava entre edições de línguas, de matemática e de ciências. Essa edição que eu coloquei no trabalho era de ciências. Qual foi a grande dificuldade do aluno brasileiro? Conectar a prática, né? No caso de ciências especificamente, a teoria, aquilo que ele via em sala de aula teórica de ciências, com o fenômeno do dia a dia. E era nisso que os alunos dos outros sistemas educacionais, os países desenvolvidos e tal, ganhava do aluno brasileiro. Né? Ganhou do aluno brasileiro. É a prática. Né? Então, acho que o seu ponto fala muito sobre isso, sobre esse distanciamento. O que a gente precisa trazer? A gente precisa trazer vivência, a gente precisa trazer experiência para o aluno. Né? Como a gente traz experiência na língua? A língua está presente, a língua é a palavra. Não se faz nada sem a palavra. Né? Então, qual o meio da palavra? Como é que eu posso trazer o que o aluno pode viver e experimentar no dia a dia, e assim ele amar a palavra e, em última instância, amar a língua, né? Então eu acho que falta esse olhar, um olhar de prática, um olhar de vivência. Cara, por isso que você chega e fala assim, pô, mas por quê? E todas as disciplinas, né? Você citou o futuro do pretérito, porque mas você todas você é professor de português, mas todas tem algo que você nunca vai usar na sua vida. Que você nunca vai usar na sua vida. A não ser que você trabalhe naquela área. Mas, cara, você falou tudo agora. E você abriu minha cabeça, inclusive. Falta prática. É isso. Falta prática. Falta prática. Porque a faculdade... Por que a faculdade... geralmente na faculdade não se tem esse questionamento. Primeiro, porque a pessoa está fazendo o que ela quer. Ela escolheu. Né? Segundo, que na faculdade... tem muita prática. Pelo menos no meu curso de jornalismo, metade do curso é prática. E, sem sombra de dúvidas, os momentos que eu mais aprendi e absorvi no meu curso de jornalismo foram os momentos de aulas práticas, não de aula teórica. Curso de inglês, que eu também fiz inglês, tenho curso de inglês. O curso que eu escolhi na época, podia pagar também, era um curso que privilegiava muito mais a prática do que a teoria. Do que as regras gramaticais. Cara, não sei regras gramaticais da língua inglesa. Eu sei falar inglês, entendeu? A prática, a vivência. Então, você disse tudo. Eu acho que falta mais prática. E aí, você falou... E aí, não posso deixar de trazer o seguinte. Cara, no final, tem a ver com vontade política. A gente tem que entender todas as dificuldades históricas do Brasil, né, todas as necessidades de reparos históricos que o Brasil tem, e a vontade política, porque parece sempre aquele clichê, mas se o país abraçar a educação, se houver uma mobilização, e aí eu te falo, também não é depender do governo, ou do governo A ou do B, é que a sociedade precisa entender, sabe? Precisa haver uma mobilização. E na pandemia, infelizmente, o que nós descobrimos? Apareceu o retrato de uma sociedade que priorizou tudo.
em detrimento das escolas. Eu te falo que em outras sociedades, talvez numa sociedade, a gente sempre tem aquele exemplo da sociedade japonesa, né, ou de uma sociedade alemã, né, mas a japonesa que eleva a educação, né, que tem aquela figura até que o professor é o único que não precisa, né, se curvar diante do imperador, e daí você já tira que quer dizer o quê? Que o poder político central maior, ele está acima de qualquer coisa, menos da figura daquele que educa, né? Aí, sabe, percebe? Então, assim, a educação. Aí, o que houve de mobilização da sociedade civil? As crianças na rede pública ficaram 1 ano e meio, ou mais até, sei, mas pelo menos 1 ano e meio sem aula, cara, na prática, aí no país afora. E isso daí vai custar muito. Se fala de bilhões aí de perda no PIB nos próximos 10 anos por conta desse gap, cara. Cara, é um gap absurdo, entendeu? Ter crianças, claro, e aí é triste, porque a criança da escola particular continua tendo aula, e por que em algumas realidades da escola pública não houve aula? Mas no final das contas, porque na escola pública também depende muito dessa mobilização da sociedade civil, e nós não temos, entende? É fraco. As pessoas não abraçam aquilo. Pô, quando eu abraçar aquilo, você está falando, pô, Rafael, é mão na massa. Pô, é mão na massa, então que tal criar mecanismos para as escolas terem oficinas, né? Comprar oficinas com mais facilidade, Total. sabe? Se é para educação, nós facilitamos, sabe? E, incrivelmente também, não é falta de dinheiro, cara, sabe? Existe uma vinculação constitucional, acho que é artigo 212, se não me engano, Constituição Federal, quem quiser, né, gostar aí do direito, da Constituição, vai ver lá que existe uma vinculação. Então, os entes federativos, né, a União, os estados, municípios, não podem deixar de investir percentuais mínimos em educação. E nem o aluno pode receber menos por ser de um estado, por exemplo, mais pobre. Por quê? Porque a União ela é obrigada a complementar os recursos, de modo que o valor que seja gasto por aluno seja padrão em todo o território nacional. E aí você pega o quanto que o Brasil gasta em educação relativamente aos países desenvolvidos da OCDE, e o Brasil gasta na média desses países desenvolvidos, cara. Então, também, claro que quanto mais dinheiro para educação, ótimo. Mas você fala assim, tá faltando dinheiro. E não é a questão de dinheiro. Que não gasta Percebe? direito, É mal gasto. É mal gasto, isso é Mal fato. gasto, É mal gasto. Total. E ao mesmo Tem a tempo corrupção. tem a corrupção. E ao mesmo tempo a falta... Cara, e aí culpar os políticos, a gente sabe que temos péssimos políticos, a maioria deles, isso é a verdade. Mas a sociedade também se mobilizar e entender aquilo, cara, sabe? E nós vimos isso agora, onde não estou falando de outros setores, mas são importantes, todos eles geram emprego, geram várias coisas, mas, cara, setores que estavam abertos, funcionando muito bem, e a escola não podia funcionar, cara. Entendeu? A escola fechando, o bar abrindo e a escola fechando. Pô, não tenho nada contra os bares, gera emprego, as pessoas convivem, é importante, claro. Mas você entende que a falta de prioridade, de fato não houve um clamor social para dizer assim, não, nós não aceitamos isso, as nossas crianças têm que aprender. Não, eu posso ficar sentado no bar tomando a minha cervejinha. Só que a minha criança não precisa aprender, não precisa estar na aula, cara. Então, assim, isso fala tudo, entendeu? Isso daí lá na frente, sabe, gera um problema de educação, de mão de obra. O Brasil continua ficando nesse lugar de país agroexportador, que produz coisas que nós nos orgulhamos, legal, é muito bacana, mas a gente nunca chega a termos um valor agregado nos nossos produtos, nos nossos serviços, alta tecnologia, mão de obra especializada. As nossas melhores cabeças migram e vão indo para o exterior, porque aqui não encontra espaço para pesquisa científica, sabe, para produção séria de ciência, que é o que agrega valor, no final das contas, no que o país produz. Então aí você vê que no final das contas é essa falta de consciência social também, cara. Também. Nós também somos Falta muita culpados. coisa. É cultural, né? É cultural também. E você falando da escola pública, eu tenho uma experiência muito específica com escola pública, então eu posso dizer, não é só de ver. Tá. Eu estudei a minha vida inteira em escola particular, tive condições, não nas melhores e mais caras, mas em escola particular. Então, me considero privilegiado com relação a isso, com certeza. Mas teve um ano da minha vida, só um ano, que eu estudei em escola pública, porque eu fiquei de dependência em matemática, na 7ª série. Aí meu pai teria que pagar R$1.000 ano que vem, no ano seguinte, para eu fazer essa matéria em outro horário. Assim que funciona a dependência. Não sei se existe ainda. Isso existe. Enfim, aí ele falou, não vou pagar, né, não, vai reprovar. Só que ele
ele me colocar novamente, me deixar eu fazer de novo a 7ª série em escola particular, ele ia gastar muito mais que R$1.000. Então, se o objetivo era não pagar também e me dar uma lição, me colocou numa escola pública, na 8ª série. E foi uma diferença imensa. Você sentiu na pele, né? Meu Deus do céu. Eu, escola particular, nunca fui do aluno que tirava as melhores notas. Era aluno do fundão, sabe? Também não era dos piores, né? Sempre ali na média, era sempre na média mesmo. Ou nem isso, né? Quase na média. E na escola pública eu passei a ser um gênio. Passei a ser um nerd, assim. Porque é muito, 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 muito absurdamente diferente o ensino. Assim, a qualidade que eu percebi. Coisas que eu já tinha aprendido 2 anos anteriores, estavam ensinando na escola pública. O nível de exigência, de cobrança mínimo, assim. Eu até falei aqui, acho que um episódio, que teve em um bimestre, que o professor de matemática simplesmente repetiu a nota que todo mundo teve no bimestre anterior. Independente de trabalho, de prova. Você tirou 7? É 7. Você tirou 3? É 3. Tirou 10? É 10. Ele só repetiu. Ele pegou e repetiu o nota de todo mundo. Simples. Então, eu vi uma diferença absurda ali. Absurda. Sei que não são todas as escolas públicas que são desse jeito. Não foi uma ruim que eu estudei, foi na Asa Sul, tá? Mas eu sei que tem algumas que levam mais a sério, que são exemplos, ou pelo menos foram por muito tempo. Mas a diferença de ensino, de comprometimento, é algo gigantesco. Isso é claro pra você? E você viveu isso, né, TJ? Porque às vezes, assim, quando a gente fala alguma coisa, e aí, eu vou te falar, às vezes, o cara da escola particular. Nós da escola particular, nós temos interesse, nós queremos que a educação pública seja de qualidade. Né? É um mito que seja diferente disso, tá? Mas também quando alguém fala assim, para mim que não pode falar do assunto, entendeu? Não toca na ferida, né? Mas, cara, quando você tem um cara que viveu, e aí? Quem que vai falar contrariamente à tua experiência? Exatamente. Né? E infelizmente é isso mesmo. Agora, por quê? Eu acho que é todo um sistema que ingessa as coisas, né? Existem pessoas de excelente gabarito. Só para deixar claro, não acho que os professores têm culpa nisso, não. Exatamente. De forma alguma. É todo É um sistema. O sistema por volta, por trás, falta de valorização deles, dos próprios professores, falta do governo valorizar os professores, né, que não valoriza da forma que deve valorizar, os grandes gestores. A falta disso também é um dos principais motivos para que aconteça o que eu falei que acontece. Né? Não considero os professores culpados, não. São vítimas também. Claro. Assim como os alunos acabam sendo vítimas dessa falta de qualidade, vamos dizer assim. Em comparação com as escolas particulares. Eu questiono bastante também. O Brasil é um país muito grande, né, continental, né? Eu tenho essa visão, tem gente que do meio que não pensa assim, né? Mas eu tenho uma visão de diminuir as distâncias, sabe? Tornar os sistemas locais mais autônomos e mais independentes. Né? E não ficar pensando que o Brasil, nessa dimensão continental, com diferenças geográficas, étnicas, que é a beleza também do nosso país, essa diversidade, culturalmente, isso é muito, muito bonito, mas atrapalha também, né? Porque como é que você vai aplicar até a prova, até o Enem, né? A gente questionou muito. Teve uma escola aí uns anos atrás, cara, que teve o pior desempenho no Enem. E aí foram ver, cara, uma escola indígena. E os caras não sabiam português e foram lá aplicar a prova para eles, entendeu? E aí condicionaram, na época, a ideia, eu nem sei se chegou isso de fato, agora eu não lembro, era condicionar o envio da verba ao desempenho. Pô, aí você já vai tirar de quem não tem, entendeu, cara? Mas aí por quê? Porque essa visão macro, centralizadora do Brasil, isso aí em tudo, entendeu? O governo quer pegar o dinheiro todo na mão dele. Aí vai aqui a minha visão de um liberal, né, Rodrigo? Você que esteve em Dublin, né, se eu não me engano, em Dublin, é um liberal. Então, de também falar assim, cara, de novo, né, desse mais flexibilidade, mais liberdade para o mercado, mas quer pegar o dinheiro todo e falar assim, nós vamos distribuir os recursos, nós vamos dizer as regras, ditar as regras, sabe? Aí eu acho que mais autonomia para os sistemas locais favoreceria, porque é esse cara que quer fazer a diferença, ele está preso num currículo, ele está preso
na forma do governo que tem de prestação de contas, que também é ineficaz, obviamente, porque senão a gente teria tanto escândalo de corrupção se o governo conseguisse, né, promover a transparência nisso tudo, não consegue, sabe? Então eu acho que também passa o problema pela centralização, por um Estado muito grande, para mim também passa por aí. No fim das contas é muito, muito político e cultural, assim, ao mesmo tempo. Eu tive a experiência oposta da sua. Só um ano em particular? Foi. Sério? Eu estudei a vida inteira, escola pública, e um ano minha mãe, não, vou te colocar na escola particular, que era o sonho dela. Eu estudei, e assim, é muito diferente. Você sai da pública pra particular, você tá saindo de uma Maria Fumaça entrando num trem-bala. Em movimento. Você tem que pegar... Se jogar na janela. Se jogar, porque... Entrar pela janela. Se você não parar ali, até você entender as diferenças de ensino e de responsabilidades da pública e para particular, já passou um bimestre, já passou, tá ali na metade do ano, é complicado. E agora segura essa aí. Um aluno da escola pública custa, em média, mais do que a mensalidade escolar de um aluno da escola particular, do que a média do governo. Custa para o governo, né, para o Caramba. Estado, mais do que a média da mensalidade na escola particular. Uai, então o governo podia pagar mensalidade em escolas particulares para todos os alunos. Terceirizava. E aí... escola pública não, agora tá Gastaria menos, gastaria menos e os alunos teriam uma educação melhor. E aí teria Dromos Asa Sul, Dromos Asa Norte, Dromos Sudoeste, Dromos Taguatinga, Dromos Ceilândia. Eu penso assim, isso é polêmico, tem muita gente que só na educação, no ensino superior Brasilândia tem, não, né? só no DF. Ele falou Brasilândia, tá falando de DF. A gente iria lá pra Distrito Brasilândia Federal, do Adson, a gente iria lá, né, Adson, na sua Brasilândia também, fazer seria um privilégio. E tem muita gente que sonha, né, com essa possibilidade, não a educação superior existe, né, assim, por exemplo, o ProUni, né, o FIES são mecanismos. Infelizmente, tivemos aí também casos, né, de desvios, enfim. E aí, sinceramente, não é só o Estado, não. Tem um empresário que participa da corrupção, né? Vamos falar a verdade. Tem o brasileiro em si. Claro. Infelizmente. A gente nem chegou a falar que em nenhum momento tá subentendido, mas para deixar claro para quem tá assistindo ou ouvindo, você é diretor do Dromos, Colégio Dromos, ensino infantil, fundamental e médio. Fazer aqui um merchan, né? Fazer aqui o jabá. Obrigado, do infantil ao médio. Do infantil ao médio. Onde é que fica o Dromos? Quanto tempo tem de escola? Fica no Sudoeste, são 22 anos, desculpa, de história, de 22 anos. No Sudoeste, na segunda avenida do Sudoeste. Ficava no Terraço Shopping antes. Começou no Terraço. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Que legal. Sempre frequentei muito o Terraço Shopping, eu sabia que tinha uma escola lá e tal. Eu estudei, fui aluno do Dromos, né? E quando eu estudei, era no Terraço, uma proposta muito legal. Mas era só ensino médio, né? E aí tinha esse projeto de também ter educação infantil, ensino fundamental, né? Então aí por isso foi para esse novo local, na segunda avenida, EQSW 303/304, né? É um lugar muito legal, agradável, tranquilo, e isso que você acho que estudou lá também, Estudei né? E enfim, então, estamos lá, né? Estamos à disposição, felizes. O lugar é uma escola a gente fala assim que é um lugar de gente feliz, sabe? E porque as crianças são felizes, eu vejo os professores também felizes, funcionários, então a gente tem um ambiente lá muito legal, assim, as famílias, né? Um dos motivos... E o melhor, matrículas abertas 2022. Olha aí, matrículas abertas 2022. Legal. Um dos motivos da gente ter... E tem mais, quem for lá, pede para falar diretamente comigo, tá? Que a gente não tem barreira, a gente conversa diretamente com a família lá. Maravilhoso, tá? já chora direto pro diretor, gente. Maravilhoso. Um dos motivos da gente ter trazido você aqui... Obrigado. Foi uma super indicação, um dos motivos, super indicação de um dos nossos convidados. Juliano Cartacho, sim, que veio aqui, e ele fez questão de divulgar a escola, de falar da escola, falar do Dromos, porque os filhos dele estudam lá há muito tempo, se eu não me engano, há alguns anos. E ele fez um jabazão aqui pra vocês e tal, uns motivos de já dá um desconto na mensalidade pra ele. A família é muito, muito querida nossa lá. O Juliano né? Bom, vocês conversaram com ele demais, aqui. Sou ex-colega de trabalho dele. Pronto, ele é maravilhoso, né? Então a gente gosta muito, muito dele. E a família dele lá, né? Estão lá os meninos dele, poxa, uma honra, né? Legal, eu fiquei feliz de saber disso aí também. Falou, fez um jabazão aqui, fez questão, assim, de falar. Tem mais pai famoso lá? Tem uns pais famosos lá, né?
Não sei se... Não pode julgar pelo jeito, não. Mas tem... Pelo jeito, não pode muito. Bom, tem várias pessoas lá legais pra caramba também, né? Várias profissões diferentes. Várias profissões diferentes, Boa. Das suas profissões, eu falei no início aqui, né, de contador e tudo mais, você fez outras graduações, essas outras que você fez, para agregar na educação ou para agregar no seu currículo, no currículo em si, ou para agregar de fato à educação e ao projeto que você tinha de também se tornar empresário da educação? Foi tudo pensando na educação como um fim ou não? Vontades próprias que você tinha, pensou em ir para outra profissão, pensa ainda? Porque você é contador e também fez gestão também fiz gestão financeira. Gestão financeira. Tem a ver as duas, claro. Tem a ver. Eu fui realmente, TJ, né? Essa pergunta também é bem legal. Eu tenho essas duas partes, uma parte de conteúdo, como contei de sala de aula, é legal para poder também ter essa vivência, mas eu fui também depois indo para a administração, né, escolar. E aí eu entendi que eu precisava também me capacitar por esses meios necessários, né? A gente tem os meios necessários, os materiais, as despesas, a administração, né? Os orçamentos, né? E a gente precisa também entender disso para fazer bem feito, porque senão também não adianta nada, né? Você pode ter um projeto pedagógico lindíssimo, mas se você não tiver uma administração séria, e no Brasil é sempre desafiador, né? A gente sabe disso para a empresa, para o empresário, né? É desafiador, é um país difícil. Pela burocracia. A burocracia, mais, né? Falta de liberdade econômica, como já citamos e tal. Eu também quis estudar e me profissionalizar também nesse outro sentido, né? Depois fiz um MBA também em finanças, querendo isso, né? Hoje, eu não penso, né? Você me perguntou, futuro eu não penso em mudar de área, né? Eu enxergo muito propósito assim no que eu faço, né? Muita missão. E imagino que você já usa tudo que você aprendeu nas ciências contábeis, gestão de finanças, você usa muito diariamente bem hoje no seu trabalho na educação, né? Diariamente. Com certeza, imagino isso. É o que eu vivo mesmo. E às vezes, na verdade, eu tenho que fazer até um momento contrário, sair um pouquinho ali do financeiro, que tem um volume absurdo de coisas a resolver todo dia, evidentemente, né? Claro. De gestão, claro que é assim, mas e também sempre voltar a ter aquele contato com os alunos, o pedagógico, né? E aí que é onde eu vejo a missão, né? Agora, a gente está nos bastidores, né? Hoje é um bastidor, né? A administração é um bastidor, para que também o espetáculo possa acontecer, né? O espetáculo das crianças aprendendo, do jovem descobrindo o mundo, e aí a vitória, ela não é a vitória não é um acontecimento. A vitória é um processo, né? E eu acho que quando você internaliza isso te dá uma satisfação, né? Porque a gente sempre tem um lugar necessariamente que eu tenho que chegar. Quando eu chegar lá é que vai ser. E não é, cara. A vida é luta. Isso é fato. Esse plano nosso, essa nossa materialidade aqui, ela envolve dificuldades, aflições, desafios, ansiedades, porque no final das contas a gente não conhece o dia do amanhã, e claro que todos nós acho que passamos por isso em um maior ou menor grau, mas no final das contas você viver todo dia, entender que você está contribuindo para algo maior, enxergar a tua missão nisso, aí você descobre que você é vitorioso, porque a vitória é um processo, você está nesse processo vitorioso de viver algo significativo, sabe? Claro. Pô, se eu já estou vivendo algo significativo, que maravilha, né? Para que eu preciso mudar? Tive as ambições, tive coisas de pensar, porque, né? Hoje eu já tenho esse olhar mais interior, né? Eu tenho um olhar para dentro. Satisfeito também com o que fez e faz, né? Exatamente, sabe? A vitória é o quê? A vitória é um processo, não é um acontecimento, a vitória é um processo. Passos Rafael. Passos, vírgula, Rafael. E o tempo é o tecido da vida. Né? Passo Rafael de Deixa novo. Só para também não obrigado mas na verdade a vitória é um processo, tá no livro Vozes de Chernobyl. Coitada da Clarice Lispector, tem tanta frase que ela nem sabe. Na internet, não, tem umas absurdos, né, que põe na boca do Einstein, do não sei o quê, né. Silvio Santos. Mal que nas torres nunca se direito, Clarice Lispector. Isso é um absurdo. Mas esse pensamento especificamente tá num livro chamado Vozes de Chernobyl,
da Prêmio Nobel, Svetlana Alexievich, recomendo muito esse livro. Ela fez esse livro, são relatos de pessoas que foram impactadas diretamente lá pelo acidente nuclear de Chernobyl, cara. Que, cara, ela escreve ali, ela transforma, né, os relatos, põe palavras ali no texto de uma forma brilhante, e as pessoas, né, então tem as famílias que tiveram que deixar suas casas, tem os soldados, tem as viúvas dos soldados que tiveram contato com a radiação e aí perderam, né, os seus esposos, a família. Tem relato de mãe que a criança nasceu com deficiência ou nasceu natimorta por conta da radiação. Tem os caras heróis que foram lá, mesmo sabendo que iam morrer, para ajudar a tirar aquele lixo nuclear, né, lixo radioativo. E ela faz esse relato, né, eu tirei daí, né. E esse é o tempo, é o tecido da vida. Eu adoro essa frase, é do Antônio Cândido, grande crítico literário já falecido, que fala, cara, que também, sabe... e ele, quando ele falou essa frase, ele criticou, né? Eu, por mais que seja, talvez possamos dizer que eu sou um capitalista, eu não sou um capitalista industrial, um capitalista antigo, nem sem coração, evidentemente que não. Estou inserido num sistema capitalista, mas ele fala assim, que tempo não é dinheiro. Porque se você assumir que o tempo é dinheiro, você está dizendo que o capitalismo também é senhor do tempo. E ele diz, o tempo é o tecido da vida. Pô, o tempo é o tecido da vida. Então cada fase minha, cada ciclo, sabe, que eu vivo, cada etapa minha está construindo essa minha história. É uma costura. É uma costura, cara. Não pode ser desprezado, fez parte de mim, é parte de mim, vai ser sempre parte de mim. E se acabou, mas valeu, né? Aí citando outro, Fernando Pessoa, né? Se tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Então... tudo vai do olhar que você, da perspectiva. Outro pensador, então. Compadre Washington. Não, ele sabe de nada, inocente. Ele falou agora, eu lembrei. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Esse é o Chaves ou o Madruga Chapolin? seu. Ah, Madruga. Eu acho, seu. Volta o cão arrependido. A gente tem que com o trazer rabo um convidado mais burro. Quando o cara é muito inteligente, a gente se passa de burro muito fácil aqui. A cabeça tem que funcionar o tempo todo aqui, ó. E o cara já citou 4 escritores, poetas, e eu falei, cara. A gente pensa no seu Madruga e eu tô pensando no seu Madruga e na Altchan. Não, porque é muito evidente que a gente é muito burro, entendeu? Tem que trazer pessoas mais leigas. Não, mas é importante. Esse é o diferencial do Capital. E pra gente já indo pro final... um assunto antes da parte final, que esse assunto também é um dos motivos da gente ter trazido você aqui. Obrigado. Porque você e o Colégio Dromos fizeram o único, não sei se é o único ainda, mas o primeiro podcast escolar do Brasil, né? Exatamente. Você está num podcast aqui e você já está acostumado a fazer isso, porque vocês têm um podcast no Dromos, né? Como é que funciona isso? Você viu propaganda na rua, né? Eu vi propaganda na rua. Ah, legal. Eu também vi. Primeiro podcast escolar do Brasil, né? Dromos Talk, um orgulho nosso. Dromos Talk. Produção, né? Que nos causa muita alegria, orgulho. E o nosso programa, ele é a valorização primeiro da nossa comunidade, mas como a nossa comunidade é muito bacana, e aí eu acho que todas as comunidades são, sabe? Basta olhar para as histórias que estão ali por detrás das pessoas. Há sempre tesouros. E nós temos os nossos tesouros. E quisemos compartilhá-los. Então, você tem conversa com pais, com ex-alunos, conversa com alunos, também com professores. É esse espaço, né? Não para que seja algo fechado, só do Dromos, mas para que aquilo que a gente tem hoje contribua com as pessoas que estão em casa, divirta as pessoas que estão em casa. Então tá lá no Colégio Dromos Brasília, né? Assiste aí, galera, por favor. Você vai ver lá nosso programa. Já temos 22 edições. Vamos colocar aqui embaixo o link. Pô, legal. O link maravilha. pro pessoal acessar. Mandar pro canal do Dromos. Legal, mas é só procurar no YouTube, canal do Dromos? Colégio Dromos Brasília, Colégio você vai cair no, e ali tem um playlist, né? Tem o playlist da primeira temporada, já tivemos 2 temporadas. Ótimo. Primeira e segunda temporada. É melhor que a gente só tem uma por enquanto. Não, e o Capitalk aqui é maravilha, cara, muito legal. E eu convido todo mundo a assistir, cara, muito legal. E o objetivo, pelo que eu vi, e é muito legal quando o objetivo é esse. Uhum. Aliás, quando não tem como objetivo principal, isso que eu vou falar agora, que é apenas views e visualizações. Não. Vocês não estão almejando isso, assim. O sucesso que vocês querem com o podcast é chegar até quem tem interesse. Exatamente. Os alunos, aos pais. É um view isso. qualificado. Isso. Você não precisa de 10 mil. Você precisa de 200, 100 pessoas que assistem, mas que gostem, que têm interesse. Exatamente. Isso é legal, faz sem pressão, né? Cara, isso é tão legal. Isso assim, entre nós aqui.
é um tapa na cara desse movimento de views, de like, isso que só vale isso, sabe, cara? Pô, um like do TJ, um like do Rodrigo, cara, que eu conheço, pô, que eu conheço a humanidade, que eu tenho esse momento aqui, sabe? Vale mais do que de 1000 pessoas que eu não sei nem quem é, cara. Essas pessoas são legais, bacanas, mas vocês têm a afetividade comigo, né? E aí, citando também, tem o Pequeno Príncipe, né? Legal pra caramba, esse clássico. A gente deve ter lido na escola. Eu não li. Que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Esse já ouvi. E essa daí enfim... Eu li muito livro da série Vagalume. Uma pérola, né? Eu lembro da série Vagalume, né? Isso era muito bom. Será que não tem até hoje? Talvez tenha, viu, a série Vagalume. Tem umas séries aí da nossa infância que estão até Eram hoje, uns livrinhos assim de 100, até no máximo 150 páginas, eu acho. Histórias muito massas. Sabe, eu, de novo, olhando para as crianças, né, esses dias teve um torneio de futsal lá na escola, né? E eu tenho 3 sobrinhos lá no colégio com a gente, a responsabilidade aumenta, né? Isso, skin in the game também, né? Tem um conceito legal, né? Quer dizer, quando você coloca a sua própria família dentro do seu processo educacional, cara, né? Pô, eu quero fazer uma escola, tudo que eu puder fazer, a melhor escola possível, eu quero fazer, cara, porque a minha própria família tá lá, né? E eu tenho um sobrinho que tava tão empolgado, e o que ele queria é que todo mundo fosse assistir, torcer por ele no torneio de futsal, sabe? E na criança você percebe isso, né? O que eu quero é que você esteja presente, eu quero a sua presença, sabe? E aí eu acho que a nossa conversa, no final das contas, também foi um contraponto a essa invasão maciça da tecnologia excessivamente, né, nas nossas vidas também, na educação, voltar a esse valor da presença, né, voltar a esse valor do próximo, do conhecido, da afetividade, das pessoas, que a pandemia também tirou muito isso da gente, das pessoas poderem sair para trocar uma ideia, né? Hoje em dia, às vezes, parece absurdo, né? Eu vou sair sem uma finalidade, né? Nós vamos sair só para conversar e o papo que rolar vai rolar, sabe? E não tem uma utilidade corporativa, empresarial ou qualquer outra coisa nesse meio, sabe? E aí, falando isso tudo, né? Deu uma viajada aqui. Vamos dar uma viajada meio labiríntica aqui, né? Mas é isso, né, cara? Meio Rachichong. O Rafael, ele é o Rachichong. Ele é o Rachichong oposto. Ele é a antítese do Rachichong. Mas você falou isso, cara. O seu view vale mais do que 1000 views, cara. Pronto. É isso. Obrigado, muito obrigado. O seu view importa pra mim. Muito obrigado. O seu hashtag seu view importa. É o view qualificado. View qualificado. Agora sim, a parte final do nosso podcast. Você é de Brasília, você nasceu em Brasília. Você passou por onde já na sua vida em Brasília? Em Brasília, eu já morei em vários bairros de Brasília, morei na Asa Norte, atualmente moro na Asa Sul, né? Adoro Asa Sul, adoro. Morei no Lago com os meus pais, morei no Parkway, morei em Águas Claras, então... Muitos lugares. Muitos lugares, Entende bem de Brasília? Gosta bem de Brasília? Gosto muito de Brasília, Quero entender até mais, né, de Brasília, mas sempre estudo um pouquinho da história de Brasília e tal. Então, vou te indicar um cara que vai você aprender a história de Brasília. Pô, tá aí, ó, o João Amador. Eu adoro a página dele, o perfil Ele é um dele, cara que né? vai muito em escola pública falar da história de Brasília Olha pros aí, alunos. que legal, Acho que você pode levá-los. Vamos levar, ué. Vamos levar. Porque a história de Brasília é muito linda, muito rica, só que a gente não encontra muita coisa nos livros. É verdade. E ele faz isso no Instagram. Exatamente, ele faz no Instagram e ele leva pra dentro das escolas. Ele vai muito em escola pública. Ó, aquele livro ali é dele, Histórias de Brasília para Crianças. Olha que legal. Olha que legal, cara. Histórias de Brasília. Com o foguete lá do... Ele conta história, assim, do parque, inclusive, né? Quem quiser assistir o episódio com... Eu brinquei muito com esse foguete, né? Eu ia falar João Moeda. Com João Moeda. João Amador. O João Amador, com história de BSB. Tá no canal também. Foi muito bom. É um episódio muito visual, que a gente pega muita foto, a gente vai vendo histórias lá atrás. Com fotos e tal. Foi bem legal. Eu amo o Brasil, sabe? Eu tenho um irmão que tá fora do exterior e amo Brasília. Deixa eu só falar isso mais um pouquinho aqui. Não, eu não quero encerrar, não. Vocês estão vendo aí que eu não quero encerrar. Então Uma coisa. Pede o iPhone. Mas eu tenho um irmão no exterior, muito bacana, adoro, amo meu irmão. E estive fora, né? E ele atualmente está em Singapura. E você chega em Singapura e, cara, aquele mundo desenvolvido, muito legal, cara, civilizado, tem todo esse lado bom. A gente quer no nosso país também, né? Esse desenvolvimento, as pessoas tendo acesso, sabe? Eu sempre falo isso. O nosso sonho aqui de amar o Brasil e amar o povo brasileiro é querer que o brasileiro tenha acesso
aos bens, aos serviços, sabe? Tem acesso a um lazer, tem acesso a uma moradia digna, tem acesso às coisas de qualidade, né? Cultura e aí vai, né? Mas quando eu voltei, cara, engraçado, eu fiquei muitos dias lá com ele e quando eu voltei, cara, eu tive um surto de brasileirismo, cara. E lá todo mundo é muito igual, né? Entendeu? Todo mundo é muito parecido, né? O povo é muito parecido fisicamente, né? O semblante fisicamente parecido, né? A característica do povo. E eu fui perceber uma coisa no Brasil que eu não tinha, assim, atinado para isso, né? Quando eu cheguei, cara, e aí eu tinha ficado muitos dias lá, vendo muita gente muito parecida, cheguei no Brasil e comecei a olhar as diferenças, sabe? Gigantesca. E falei, cara, no Brasil cada um é de um jeito, cada um tem uma cor, cada um tem, às vezes não tem um sotaque, tem as diferenças regionais, cada um tem uma fisionomia. Cada um tem um tipo de cabelo. Cada um tem um tipo de cabelo, tem gente que não tem cabelo. Cara, é tão bonita essa nossa diversidade, né? E aí nisso daí eu falei, cara, e tive um surto de brasileirismo, fui ler obras que eu tava até devendo, algumas importantes, né, da história do Brasil, e cara, eu falei, não, eu vou ficar, sabe? E aí Brasília faz parte disso, sabe? Brasília faz parte de você também estar nos lugares e adorar. Às vezes eu revisito uns lugares que eu já fui várias vezes, né? Tem a Ermida Dom Bosco. Quantas vezes eu tive lá? Mas às vezes eu tô com minha esposa no domingo, pô, vamos lá na Ermida. Aí vamos lá na Ermida, olhamos de novo lá a plaquinha e tal, contando do Dom Bosco, descemos lá perto do lago, aí volta, aí depois, pô, eu já fui 500 vezes nesse lugar, cara, é aqui, cara, é isso aqui, entendeu? A minha história, minha família veio pra cá, meus pais são de São Paulo, só meu irmão nascemos aqui, todo mundo é de São Paulo, toda a nossa família é de São Paulo, e vieram pra cá porque tinha um projeto de vida, né? E essa terra aqui, seca, mas acolheu, né? E aqueles construíram, né? A vida deles também, uma parte delas importante, então isso daí pra mim Adoro a nossa cidade. Tá? Bom, tocou no assunto. Eu já tive um surto de brasileirismo também, mas eu fui tomar caipirinha, comer feijoada e coxinha. Boa também. Você foi ler livro. Não, boa, ótimo. Cara, vai mora um fora, aqui. né? Você que morou fora, que eu falei, né? Tá citando, né, Rodrigo? Dublin, né? Você sente uma falta, cheguei, cara, fui dessas comer coisas. Feijoada, coxinha e tomar caipirinha. Pronto. Tá no nosso sangue, né? Tem jeito. Então, fazer duas perguntinhas pra você, Tá. Se você já assistiu nosso programa, você sabe. O que você levaria de Brasília para o Brasil, que você acha que não tem no Brasil, que você sente falta no Brasil? E melhor, o que você traria do Brasil para Brasília que você acha que ainda falta aqui pra gente, alguma coisa que... Tá. E é proibido dizer praia. Praia e mar. Pô, é claro que praia veio na cabeça rápido, né? Por isso que a gente proibiu. Por isso vocês já proibiram, né? O que eu traria para Brasília? Eu traria uma bela serra. Uma serra. Não pra gente viver na serra, mas que a gente ficasse aqui no Planalto, mas logo ali, assim, um pouquinho bem perto, tivesse umas montanhas bonitas, com umas trilhas ecológicas, e a gente pudesse ir lá e ter acesso a cachoeiras e tal. Tem a Chapada, né? Eu adoro a Chapada dos Veadeiros também, que também é coisa de brasiliense. Adorar a Chapada, mas realmente vale a pena, a Chapada é maravilhosa. E a Chapada não é em Brasília. Mas a Chapada não é em Brasília, né? Então, não é no DF, né? Não, é Goiás. Eu ia falar que Braslândia tem uma, mas também não é DF. Também não é DF. Tem a Chapada Imperial, né, em Brasilândia, não é? Mas é Tocantins, que é legal pra caramba também. Mas é Jalapão. Braslândia é Tocantins. Braslândia é quase beirando... É quase Jalapão ali. É Jalapão, Depois do Jalapão, mais uns 100 quilômetros. E eu traria uma serra legal. Legal, não. Boa. Bonita. Boa resposta. Em Brasília, no plano, né, gente? Estamos no plano, né? Estamos no plano, né? Boa. O que eu levaria pra fora? Eu levaria as ruas largas, que na maior parte da nossa cidade a gente tem. Os nossos eixões. Os nossos eixões. Eu sou também um ciclista de fim de semana, às vezes eu pego a bike, adoro a bike também. E talvez alguém possa falar, pô, mas você queria mais carro? Não é que eu quero mais carro, mas eu acho que é legal, porque tem cidades que sofrem, né? E a gente em Brasília, querendo ou não, para sermos a terceira maior metrópole e cidade do Brasil, a gente tem relativamente pouco problema de trânsito. Sim. Não é? Então talvez eu levaria isso daí, ruas largas. Você muito bem. Você, filho de paulista, né? Você deve entender o que é rua apertada. Você vê que eu fui logo na ferida ali, né? Seu pai e sua mãe deve estar assistindo assim, falando, filho... Ele falou algo que falta também em São Paulo, que é serra, né? Na cidade de São Paulo. Sim, a cidade de São Paulo também falta. Também falta, só prédio, né? Exatamente. Legal, excelentes respostas. Obrigado. Maravilha. Rafael Pássio, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Pela sua presença, pela aula, como professor, deu uma aula em vários assuntos aqui pra gente, né, Rodrigão? Mostrou o quanto nós somos burros. Também. Vamos estudar melhor para próxima vez que o Rafael voltar, a gente poder citar pelo menos uns 3 poetas aí. Isso, vamos estudar e ler bastante.
Muito obrigado mesmo. Boa sorte lá no Colégio Dromos, boa sorte no Dromos Talk. Obrigado. Né? E valeu demais. A gente tá encerrando mais um Capitalk. Ali, nosso querido cineasta Tomás Alvarenga. Agora ele tá ali mesmo. Agora tá ali mesmo. Nosso querido Watson, diretor, responsável pelo administrativo financeiro do Capitalk. Tá ali acompanhando. Eu sou o TJ Fernandes. Rodrigo Ramos. E esse até... foi o Rafael Pássio.